E aí galera, boa noite. É o seguinte, tava fazendo dando algumas olhadas aqui no gráfico aqui que ultimamente não tá muito fácil, né? Muita coisa acontecendo. E aí eu tava dando uma olhada nas killzones aqui. E aí eu tava percebendo o seguinte, nesse intervalo que ele tem entre Londres e Nova York. Deixa eu ver isso daqui. Por exemplo, ó, eu não fiz esse backtest, pra falar a verdade, eu tava fazendo tudo num minuto, eu não fiz aqui numa hora. Mas até é bom que eu faço com vocês. Por exemplo, que o Zone de Nova York, ela vai abrir aqui, ela teve abertura aqui, ó. Esse aqui é o preço de abertura dela. E aí você tem esses fundos aqui. O que eu tava percebendo? Se você tem esses fundos aqui e esse topo aqui no vácuo, o lado que ele liquidar primeiro é o lado que você vai operar. Não tem viés, não tem nada. É só tipo assim, setupzinho pronto. Então assim, ele tem esse range aqui no vácuo. Eu acho que está gravando. Deixa eu ver. Tá gravando. Não sei por que veio na cabeça. Será que tá gravando? Mas assim, ó, ele tem esse range aqui no vácuo, certo? E aí pro lado que ele captura, por exemplo, se ele captura para cima, você acha um setupzinho de entrada, 2 para 1 para baixo. Se ele captura para baixo, setupzinho de entrada, 2 para 1 para cima. Foi só isso que eu estava fazendo, por exemplo, Bitcoin. Aí eu vou lá no. Eu estava fazendo num minuto, vamos aqui colocar nos 5 minutos. Então o que, que ele tem? Ó? Ele tinha essa acumulação aqui no vácuo, né? Ó, entre a seção de Londres e a seção de Nova York. E aí o que aconteceu? Ó? O preço de abertura foi esse aqui, ó, certo? Ele abriu e aí ele capturou esses fundos e expandiu, entendeu? Você poderia ter dado uma entrada aqui, 2 para 1, sei lá, setupzinho de entrada. Vou colocar nesse primeiro FVG aqui, stop mais abaixo. Não ia chegar a pagar o 2 para 1, não ia valer o risco retorno. Teria que ter um stop mais acima, mas o stop mais acima não ficaria interessante, certo? Mas pelo menos, sei lá, 50% do FVG aqui, porque se ele começar a estourar o FVG também, já tá errado, né? E aí você teria o que aqui, ó, seu risco retorno 2 para 1. Num minuto provavelmente ficaria melhor, deixa eu dar uma olhada. Pelo menos a ancoragem do stop. Ó, você teria o bloco, esse FVG aqui. Atrás do bloco você tomaria stop. Melhor coisa, né? Vamos por partes. Já que ele chegou no ponto de interesse, né? Espera ele quebrar a swing. Sei lá, tirou a swing e deixou um FVG. Nada, nada, nada. É provavelmente um dia bem merda aqui. Ele não chegaria a pagar sua, seu, o seu risco retorno se a sua entrada fosse aqui, certo? Mas se você tivesse, sei lá, conseguido dar uma entrada aqui, na hora que ele voltou para dentro do range, com certeza você teria um trade muito bom. Pelo menos, né, 2 vezes o risco, ou mira aqui usando o contrário. Esse range de. Não sei se ficou muito claro, eu vou explicar de novo. Sei lá, você tem a captura de liquidez desse range que está no vácuo, certo? E aí ele faz a inversão.
Se você não conseguir pegar uma entrada aqui, você teria, sei lá, tentado dar uma tipo de alguma compra aqui. Teu risco retorno não valeria a pena, mas você não vai ter como saber, né? Isso aqui não aconteceu ainda. Não teria como você saber. Então assim, provavelmente aqui já teria um dia de baixa probabilidade, um trade de baixa probabilidade. Aqui sempre vai ser a sua maior probabilidade, que é essa reversão. A partir do momento que ele voltou aqui para dentro, alguma coisa aqui, ó, você teria o seu trade. Acha seu gatilho, sei lá, o MMS, FBG. Aqui, por exemplo, tem, tá vendo? O próprio usa com o próprio breaker block aqui, ó. Aqui eu já teria te pagado, mas sei lá. Mas vamos lá, voltar ao que eu quero te dizer. Vou colocar nos 5 minutos para ficar melhor. Aqui foi hoje. Então vamos lá, ó. Eu quero achar um topo ou um fundo entre, né, Londres e Ásia. Vou marcar aqui, ó, um topo e um fundo. Talvez umas swings. Vou marcar esses aqui que estão nivelados, que foi o que deu trade. Certo? Então aqui, ó, você tem seu preço de abertura da Killzone. Vou lá no minuto. Para onde o preço capturasse primeiro algum tipo de topo ou fundo nivelado aqui no nesse range que foi feito no vácuo, você tem um trade. Você tinha esses topos nivelados aqui que foi capturado aqui, né? A partir do momento que ele inverteu aqui, você teria essa venda 2 para 1, stop no. É setupzinho pronto, mano. Mas eu tava fazendo os testes, tem alta probabilidade. Então assim, ó, topo nivelado. Capturou, entrada, bem básico. Aí você vai falar assim pra mim, ah, tem os fundos aqui, certo? Né? Esses fundos aqui foi capturado. Teve MMS? Teve. Provavelmente você já teria tomado um stop. Entendeu? Aqui ele te daria um stop nessa compra aqui. É o que eu tô dizendo. Não tem nada 100%. Certo? Até o momento que ele capturou os topos nivelados lá e te deu o trade pro lado certo. Né? Então vamos voltar. Entre Londres e Nova York. Eu tava fazendo no Shaw. Aqui ficou bem claro, acho que nem precisa de tipo muita explicação, né? Eu tava fazendo no Shaw e na Nasdaq, fantástico, ó, tá vendo? O range que ele criou no vácuo, a abertura da Killzone capturou no mínimo 2 para 1. Que acho que não, aqui já ficou bem claro, não precisa de muita explicação. Vamos aqui de novo. O que ele tem aqui? Ele tinha esses fundos aqui e esse topo aqui. Aqui provavelmente seria um dia de stop, porque ele capturou esse topo aqui. Ele fez esse MMS. Provavelmente aqui não daria um trade de 2 para 1. MSS, caralho, não é MMS não. Apesar que também falar pra você, né? Você pegar um trade aqui, tá até difícil achar um lugar pra você colocar uma ordem aqui. Mas vamos, sei lá, eu sou maluco.
inverteu aqui, eu comprei aqui e coloquei o stop aqui. Né? Não chegaria a pagar. Sei lá, se eu tivesse colocado stop atrás do order block. Atrás do order block ele até chegaria a te pagar alguma coisa. Mas assim, tá difícil até colocar uma ordem aqui pra pensar assim. Aonde eu deixaria um trade aqui, né? Então assim, ó, abertura, captura dos fundos, ele não conseguiu capturar nenhum tipo de topo alinhado aqui, nem uma swing, tá vendo? Então aqui em nenhum momento ele te deu esse gatilho de venda. Tô fazendo, né, pelo setup, isso aqui não é, vamos dizer assim, visão, não tem viés, não tem nada. É só setup. Então, sei lá, se você fosse maluco e entrasse aqui, talvez ele te pagaria. Dependendo de onde estaria seu stop, se você fizesse o 2 para 1. Mais um exemplo, só para encerrar. Entre Londres e Nova York. Aqui também, ó, ficou bem claro, ó. Teve abertura, já veio capturando os fundos. Na hora que ele fez MMS, comprou 2 para 1. Não tem muito segredo, sei lá, compraria aqui, stop aqui, 2 vezes o risco, né? Pagaria reto aí seu trade aí. Também não tem muito o que explicar, ó. Tá vendo? Até, sei lá, se você quisesse pegar aqui no FVG, ó, 2 vezes o risco eu pagaria, ou então mira no topo, tanto faz. Fazer 2 vezes o risco que é melhor, né? Pagaria nesse topo aqui. Deixa eu ver se dá pra fazer mais um exemplo aí. Entre Londres e Nova York. Ó, aqui seria um tradezão, porque ó, você tem fundo, você tem topo. Então o que que aconteceu? Aonde que ele capturou primeiro? Ó? Ele abriu, desceu, né? E aí o que que tem? Você tem isso aqui. Vamos supor, deixa eu até. Essa swing aqui. Se você tivesse comprado e deixado stop abaixo, com certeza você tomaria stop. E provavelmente você não pegaria a venda. Você tomou stop aqui, você não ia vender aqui, né? Mas aqui, ó, é o clássico exemplo da bosta que é da. Que ó, ele captura fundo e depois ele captura topo. Não sei. Eu não consigo, eu juro por Deus que eu não consigo nem ver nenhum ponto de ancoragem aqui. Eu consigo ver isso aqui, ó. Talvez isso aqui. Você pegar isso aqui, ó. Sei lá, esse FVG aqui, ó. Stop aqui abaixo. Por incrível que pareça, ele pagaria. Eu tô tentando ser bem, vamos dizer assim, irracional, para deixar bem, tipo, bem simplório mesmo. Entendeu? Porque aqui assim, ó, mesmo que ele tivesse feito aqui o MMS aqui, MSS aqui, se eu tivesse dado uma entrada aqui com o stop aqui, ficaria muito longo. O melhor ponto de entrada que eu vejo seria aqui, ó. Vamos dizer assim, pelo menos 50% do range aqui, ó. Sempre vai ser no desconto, e por incrível que pareça, ele pagaria. Tipo, tentando ser pelo menos não ser um animal na frente do gráfico, não sair clicando em qualquer coisa. Eu tô tentando ser tipo um animal na frente do gráfico, né? Mas aí, ó, se eu tivesse observado né, algumas coisas a mais, além só dessa, assim, dessa mecânica aqui, ó, tipo a tendência, blá blá blá, Londres, tá vendo? Retraiu, provavelmente aqui tem pontos de interesse em time frames maior, alguma coisa você teria pego uma expansão bem boa, né? E não teria feito essa compra, porque assim, na minha cabeça, se eu comprei aqui, dificilmente eu vou vender aqui. Aqui,
uma vez tem topos no vácuo e tem fundos, né? Entre Londres e Nova York. O que aconteceu aqui? Provavelmente você não teria feito nada. Porque, ó, mesmo que ele capturou esses fundos aqui, você não teria trade, porque ele não capturou nem topo, nem... Eu tô seguindo isso aqui que eu tô te dizendo, né? Você não tem... Em nenhum momento ele deu entrada nem pra cima e nem pra baixo. Em nenhum momento. Deixa eu ver aqui se ele tivesse capturado esses fundos aqui que ficou no vácuo. Eu quero tradear aqui. Esses fundos que ficou no vácuo, ele fez a captura. Aqui tem o MSS. É, provavelmente um stopzão. Sendo bem honesto, vamos supor, sei lá, isso aqui voltou, você comprou aqui. Stop está embaixo de um order block aqui, 2 vezes o risco. Não é possível, se pagar eu desisto. Não. Pagaria. Tipo assim, você teria um infarto antes, sei lá, dependendo onde você estaria. Porque se você deixar o stop aqui, em nenhum momento ele foi, mas em nenhum momento ele te pagaria esses 2 vezes o risco. Né? Se é esse o setup, nenhuma vez ele te pagaria isso aqui. Chegou a andar uma vez o risco aqui. Provavelmente vai, sendo bem, sei lá, conservador, um 0 a 0. Ou talvez um stop. Esse pavio aqui teria te estopado dependendo de onde você teria seu stop. Sei lá, abaixo de um swing. Esse último swing aqui ele teria te estopado. No corpo do bloco. Nenhuma vez ele te pagaria esses 2 vezes o risco. Com 0 a 0 ou um stop. E aí, o que aconteceu? Aqui não deu nada, né? Mas também teria o que? Essa captura, por isso que eu falo, teria essa captura de liquidez. Você não ia fazer nenhum tipo de compra se você tivesse algum tipo de contexto, né? Sabendo disso aqui. Mas assim, o setup não é esse que eu tô querendo dizer. Vamos tentar achar mais uma vez aqui, London, Nova York. Então aqui, você tem a abertura. Você tem o preço de abertura, você tem os fundos e os topos aqui, né? Do que está nesse range no vácuo. Pode marcar aqui. Ó, marca, sei lá, os que estão alinhados, tipo isso. E sei lá, e marca os swings. Marca alguma coisa, que é algum tipo de reversão. Por exemplo, se você tem esses fundos aqui, né, na abertura do mercado, ele fez essa corrida aqui. Ó, tem até a corrida do topo aqui, ó. Sei lá, talvez você não venderia. Porque tem mais uns topinhos aqui, né? Talvez ele voltaria mais pra cima aqui. Mas vamos tentar imaginar alguma coisa aqui, ó. Você está imaginando que ele vem abaixo aqui fazer essas corridas. Se você tiver um viés, um direcional, você não tem por que procurar venda nisso aqui. Mas não é isso que eu queria dizer. Estou tentando ser o mais burro possível. Então vamos lá. É a receita do bolo pronto. Então assim, mesmo que você não tenha vendido aqui, você vai começar a procurar abaixo desses fundos. Em algum momento ele te deu gatilho de compra, aqui não. Aí ele veio mais abaixo. Em algum momento ele te deu gatilho de compra. Aqui não, ele veio mais abaixo. Em algum momento ele te deu gatilho de compra. Aqui ele te deu. Entendeu? A inversão aqui do bloco, o MSS, alguma coisa que ele te deu, tá vendo? O corpo do candle fechou acima da swing.
deixou FVG. Então você vai lá, coloca sua ordenzinha, stop, duas vezes o risco. Entendeu? Funciona, né? Se você alinhar isso a um direcional, a algumas outras coisas, vai ser bem mais interessante. Tipo, se você começar a imaginar, ah, eu estou querendo comprar, eu não vou vender, né, acima de topo, eu não vou ficar tentando cravar topo. Eu só quero comprar. Então espere ele, né, fazer a captura de liquidez de fundos para você operar para cima. Então esses fundos que ele fizer no vácuo pode te servir, fundos iguais ou swings, né? Aquele fundo que às vezes fica tipo meio que isolado, o mercado vem e deixa lá aquele fundo lá embaixo, lá começa a trabalhar e fica meio esquecido. Se isso aqui tiver no vácuo, em algum momento, né, pode ser que ele capture e dê o direcional. Então, se você tiver um direcional e alinhar isso aqui a essas coisas, vai dar muito mais bom do que ruim. Entendeu? Por exemplo, deixa eu colocar numa hora aqui para ver uma coisa. Já vou encerrar já porque acho que tá ficando muito grande. Cadê aqui o Zone? Aqui. Ó, se eu tenho um viés numa hora, por exemplo, né? Eu não vou fazer essa venda aqui se eu sei que o direcional é de alta, que ele tá vindo numa tendência de alta, entendeu? Eu vou esperar ele capturar os fundos para poder fazer, né, a minha compra. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa pernada de impulsão aqui, ó. Daria até setups de venda aqui? Daria. Mas é muito melhor você esperar alguma coisa alinhada a isso aqui, ó, e ter, né, o order flow do mercado a seu favor, do que você ficar tentando cravar fundo, topo, vai dar muito mais ruim, né, do que bom. Né? Tem acumulação no vácuo, ó. Acumulaçãozinha no vácuo aqui, ó. Ó, a Ásia capturou e aí o movimento só prosseguiu, todos os movimentos das killzones, ó. Entendeu? Mas onde está a acumulação? No vácuo. Então você começar a prestar atenção que, né, usar um price action digno, algumas coisinhas, vai dar muito mais bom do que ruim. Isso aqui, tipo assim, eu fiz aleatoriamente, assim, sei lá, provavelmente já deve ter visto alguma coisa parecida, né? Aqui o desgranhento não chegou a capturar, tá vendo? Mas na hora que ele capturou, ó, teve toda essa impulsão. Mas ó, começar a procurar essas acumulação no vácuo. Entendeu? E aqui também, olha, não, ficou no vácuo lá e não quis mais. Mas também, tá vendo? Capturou a Ásia e deu esse belo movimento. É isso. Vou encerrar por aqui. 24 minutos. Bom pra caramba.